A minha saudação a você que me acompanha no Santo do Dia. Hoje, dia 2 de junho, a igreja celebra a memória litúrgica dos santos Marcelino e Pedro, que foram mártires da igreja. Então, na Roma dos tempos terríveis e sangrentos do imperador Diocleciano, Padre Marcelino era um dos sacerdotes mais respeitados entre o clero romano. Por meio dele e de Pedro, outro sacerdote, que Pedro era outro sacerdote exorcista, muitas conversões ocorreram na capital do império. Como os dois se tornaram conhecidos por toda aquela comunidade, inclusive pelos pagãos, não demorou a serem denunciados como cristãos. Isto porque os mais visados eram os líderes da nova religião e os que se destacavam como exemplo entre a população. Intimados, Marcelino e Pedro foram presos para julgamento. No cárcere, conheceram Artêmio, o diretor da prisão. Alguns dias depois, notaram que Artêmio andava triste. Eles conversaram com ele e o miliciano contou que a sua filha Paulinha estava à beira da morte, atacada por convulsões e contorções espantosas, motivadas por um mal misterioso que os médicos não descobriram a causa. Para os dois, aquilo indicava uma possessão demoníaca. Falaram sobre o cristianismo, sobre Deus, sobre o demônio, sobre a libertação dos males pela fé em Jesus Cristo. Mas Artêmio não lhes deu crédito, até que naquela noite presenciou um milagre que mudou o seu destino. Segundo consta, um anjo libertou Pedro das correntes e dos ferros e o conduziu à casa de Artêmio. O miliciano, perplexo, apresentou a sua esposa Cândida. Pedro então disse ao casal que a cura da filha Paulinha dependeria das suas sinceras conversões. Começou a pregar a palavra de Cristo e pouco depois os dois se converteram. Paulinha se curou e se converteu também. Dias depois, Artêmio libertou Marcelino e Pedro, provocando a ira dos seus superiores. Os dois foram recapturados e condenados à decapitação. Artêmio, Cândida e Paulinha foram escondidos pelos cristãos, mas eles passaram a evangelizar publicamente, conseguindo muitas conversões. Assim, logo foram localizados e imediatamente foram executados. Artêmio morreu decapitado, enquanto Cândida e Paulinha foram colocadas vivas dentro de uma vala que foi sendo coberta por pedras até morrerem sufocadas. Quanto aos santos, Marcelino e Pedro, o prefeito de Roma ordenou que fossem também decapitados, porém fora da cidade, para que não houvesse comoção popular. Foram levados para um bosque isolado, onde lhes cortaram as cabeças. Era o dia 2 de junho de 304. Os seus corpos ficaram escondidos numa gruta límpida por muito tempo. Depois foram encontrados por uma rica e piedosa senhora de nome Lucila, que desejava dar uma digna e cristã sepultura aos santos de sua devoção. O culto dedicado a eles se espalhou no mundo católico, até que o imperador Constantino mandou construir sobre essas sepulturas uma igreja. Outros séculos se passaram e em 1751, no lugar da igreja, foi erguida uma belíssima basílica de São Marcelino e São Pedro, para conservar a memória dos dois santos mártires, a qual esta basílica existe até hoje. Santos Marcelino e Pedro, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.